Legal, vamos em frente, muita coisa acontecendo. E o governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 12 de dezembro, a retirada das sanções da Lei Global Magnitsky, impostas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, à esposa dele, Viviane Barci de Moraes, e ao Instituto Lex, a empresa familiar dos dois. As sanções haviam sido aplicadas inicialmente em julho de 2025 contra o ministro, o primeiro brasileiro a sofrer essa medida diretamente, e ampliadas mais tarde, em setembro, para a esposa e a empresa, sob acusação de violações de direitos humanos, censura e perseguição política. Elas incluíam congelamento de bens nos Estados Unidos, proibição de transações em dólar e bloqueio de vistos. A remoção foi publicada pelo Departamento do Tesouro, o OFAC, e encerra todas as restrições, permitindo que Moraes e sua família voltem a viajar, investir e operar financeiramente nos Estados Unidos sem impedimentos, exatamente como acontecia antes. A decisão resulta de negociações diplomáticas entre os governos Lula e Trump, envolvendo temas como exportação de terras raras, a situação na Venezuela e um distensionamento geral nas relações bilaterais, além de ter sido interpretada como resposta ao recente projeto de lei sobre dosimetria de penas no Brasil, visto como um gesto de apaziguamento por parte do governo americano. O deputado e filho do ex-presidente brasileiro, Eduardo Bolsonaro, juntamente com o jornalista Paulo Figueiredo, soltaram uma nota na qual dizem o seguinte, abre aspas, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem-sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é o seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando, de maneira firme e resoluta, para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário, e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Fecha aspas. Muito bem, então vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora, porque essa retirada repentina, secreta, né? Porque havia uma negociação silenciosa, pode dizer muita coisa, né? Pode dizer muita coisa. Nós vamos observar agora como é que a coisa anda, porque uma Magnitsky foi aplicada por violações de direitos humanos. Vamos ver o que vem aí pela frente. De repente, as exigências foram atendidas e nós só vamos saber de agora em diante. É precipitado qualquer opinião negativa com relação a isso, não é? Seja bem-vindo. Pois é, Paulo, dia de notícias, dia de mudança no comando, inclusive do Comando Sul, também, em que nós vimos um almirante deixar o seu posto e um brigadeiro com bastante experiência assumir, no exato dia em que Maria Corina Machado, já em Oslo, organiza o que seria a transição na Venezuela, nós temos esse anúncio. E por que eu faço essa conexão? Porque, ao contrário do que muita gente já divulgou,
as contrapartidas que estariam na mesa de negociação envolvendo terras raras, etc., e até questões de direitos autorais e questões que avançam sobre o controle das redes sociais e a postura brasileira de avançar em legislações que podem ir de encontro ao interesse das big techs americanas. Muita coisa foi falada sobre isso, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente que talvez se confirme nos próximos dias. Algo me diz que há muito mais semelhança com essa decisão de Trump com o caso da faixa de Gaza do que nós poderíamos imaginar. Onde eu quero chegar? O presidente Trump, ele fez um acordo e costurou um acordo com o Hamas, pressionou o governo de Israel, inclusive, a concordar com a entrega, a libertação de uma quantidade gigantesca, se nós raciocinarmos com o número dos reféns que ainda estavam vivos e que foram libertados na troca. E foi feito um acordo com o Hamas, sabendo que não se negocia com terroristas, e acabou acontecendo o que todos que conhecem esse tipo de negociação já sabiam. O Hamas hoje diz respeito ao acordo, não se desmilitarizou, não entregou suas armas, porém, os Estados Unidos eles cederam por quê? Porque entenderam que naquele momento seria importantíssimo acabar com o imbróglio causado pelos que ainda estavam vivos, por aqueles reféns de mais de 2 anos mantidos naqueles túneis e que foram resgatados naquele evento. Vamos agora ao caso da Magnitsky, retirada da família do Alexandre de Moraes, no exato momento em que nós vimos o próprio ministro Alexandre de Moraes sendo acusado com sua esposa de conexões com o Banco Master e com essa estrutura mafiosa que nós estamos analisando agora em tempo real no Brasil. O que isso tem a ver? O que a faixa de Gaza tem a ver com a situação na Venezuela? Eu acho que nós teremos algumas informações nos próximos dias. Para evitar o que nós chamamos de boots on the ground, ou seja, para evitar uma operação militar no território venezuelano, aparentemente existe a possibilidade de uma negociação que foi feita intermediada pelo Brasil, de Nicolás Maduro deixar a Venezuela e com a intermediação do Brasil. Me parece que essa negociação que foi feita agora, cedendo aos terroristas da faixa de Gaza, cedendo ao governo Lula, que é conhecido como o arquiteto do Foro de São Paulo com Fidel Castro, que foi o ninho, que foi de onde nasceu o governo Maduro ditatorial, esse ceder a uma negociação com o governo Lula, para mim, guarda grandes semelhanças com o que aconteceu na faixa de Gaza. É um recuo que talvez possibilite que Nicolás Maduro saia, não sei se nessa negociação há um asilo político ou talvez uma intermediação para que ele saia e consiga retirar a cúpula, os seus bens, etc., talvez por um terceiro país, mas com certeza alguma negociação foi feita para que justifique essa mudança de posição. Veja que o secretário de Tesouro, esta semana, ele lançou um documento explicando por que essas sanções estavam sendo colocadas ou foram colocadas sobre o ministro Alexandre de Moraes, esposa, negócios, etc. Agora, no exato momento onde a imprensa avança e descobre que existem contratos espúrios, inclusive de um serviço de advocacia da esposa do ministro com o Banco Master, no momento em que um ministro da Suprema Corte chama as investigações e trava essas investigações, colocando-as inclusive sob sigilo absoluto e máximo, ele que foi ao Peru num avião cedido por justamente pessoas ligadas com o advogado da empresa e o ministro Dias Toffoli, que fez a dobradinha quando as investigações da Lava Jato chegaram no amigo do meu pai, e ele lança aquela situação com o ministro Alexandre de Moraes, que já vem se perpetuando e rolando como uma bola de neve do inquérito das fake news, inquéritos dos atos antidemocráticos, etc., que são inquéritos perpétuos, abertos, que são justamente utilizados para perseguição política. Então, algo não bate, Paulo. É estranho que o governo americano tenha feito esses passos,
tenha aquecido e agora tenha mudado de atitude. Vamos ver. Algo me diz que esse retrocesso, essa negociação, não tem muito a ver com terras raras não, viu, Paulo? Eu acho que na visão do presidente Trump, que de fato acredita que ele pode usar todos os instrumentos para conseguir os seus objetivos geopolíticos de paz, e ele utilizou em vários países, e agora parece que existe essa alternativa. Vamos ver, a Maria Corina Machado terminou uma entrevista hoje dizendo o seguinte: Maduro sairá, seja por intermédio de uma negociação ou não. E ela disse, para Maduro, interessa a negociação. A dúvida dela é outra. A dúvida é, será que permitirão que ele faça essa negociação? Será que os cubanos permitirão? Então vamos ver. Nós vimos agora alguns navios petroleiros já sendo cercados, já sendo inclusive colocados numa lista de que não será permitido o transporte de navios de óleo, de petróleo, seja de insumos entrando para o refino, seja de óleo sendo exportado. Isso vai fechando o cerco sobre a Venezuela e me parece que essa atitude está nesse contexto, Paulo. A Venezuela está inteiramente sufocada, né? Porque com essa notícia aí da Penn Bond, né? A Penn Bond, a AGU, né, dos Estados Unidos, de que 40 petroleiros haviam sido confiscados, você seca por completo, né, sufoca a Venezuela de todos os lados. Então, tem tudo a ver com o que estão dizendo, que no Natal, embora o Natal na Venezuela já tenha sido comemorado, mas há quem diga que vai ser o presente de Natal que Donald Trump vai dar para os venezuelanos e para o mundo também. Agora é o seguinte, né, Gerson? Os americanos são excepcionais, muito habilidosos numa negociação. E aí você pega como princípio da Magnitsky, ou seja, o que motivou a Magnitsky foi justamente a alegação de violação de direitos humanos contra perseguição no Brasil, contra a direita, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesta semana mesmo, o presidente Trump disse que a Magnitsky era irrevogável. E, de repente, assim, num estalar de dedos, acontece esse tipo de situação, de revogação. E aí a gente começa a entender o seguinte: se primeiro, né, o objetivo era pressionar as autoridades brasileiras a pararem com perseguições e violações de direitos humanos, se isso acontecesse, a Magnitsky seria revogada. Então, esse era um ponto sine qua non a ser discutido, né, com Mauro Vieira e com o Marco Rubio. Se de repente a gente vê essa Magnitsky sendo revogada, não só para ele, para a mulher, para a empresa e a restituição, né, do visto de viagem, tudo certo, nos parece que alguma coisa muito boa saiu nessa negociação, ou seja, que os americanos conseguiram atingir o seu objetivo, coisa que ainda está longe do conhecimento público, coisa que nós vamos acabar descobrindo muito em breve. Mas tudo indica que alguma coisa boa vem por aí, porque terra rara no Brasil, né, isso é muito fraco diante daquilo que foi apresentado. Por quê? Porque você tem terra rara também na Venezuela, você tem terra rara mais um monte de lugar, você tem terra rara na Ucrânia. Só isso aí já serviria para o Trump cumprir com toda a sua meta com relação à terra rara para a produção de chips, né, microchips eletrônicos, celulares e o escambau. Então, isso nos parece que houve realmente alguma coisa bem interessante que nós vamos saber em breve. Por quê? Porque como é que o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, consegue revogar 40% das sanções de 50%, ficar só 10% e ainda revogar as Magnitsky, que foram colocadas justamente por violação de direitos humanos? Como é que consegue isso sem que ninguém fique sabendo nada do que o Brasil ofereceu? O Brasil chegou lá, quer dizer, nenhum outro país conseguiu. O Brasil chegou lá, bateu o pé, falou, não, acabou esse negócio aí, pode tirar esses 40% e pode acabar com essa Magnitsky. E o Trump simplesmente balançaria o rabinho e ficaria tudo assim, lindo e maravilhoso? Com toda certeza, o Brasil cedeu alguma coisa muito importante que nós vamos ficar sabendo em breve. Ou seja, qualquer análise agora, no sentido de vitória e essas coisas todas, terá sido pura precipitação. Agora, é uma boa, né?
o ministro ter de volta, né, tudo aquilo que quis. Vamos ver se agora as coisas tendem a se normalizar no Brasil. Não é, Gerson? É verdade, você colocou de uma forma muito importante, ou ressaltou o fato de que o Mauro Vieira e o Ministério das Relações Exteriores, inclusive, colocaram em sigilo máximo o teor dessas negociações. Veja que ninguém no Brasil sabe quais são as contrapartidas. Veja que, claro, houve a questão do parlamento, inclusive já começaram algumas declarações aqui nos Estados Unidos, reconhecendo que aquele movimento na Câmara dos Deputados já demonstra uma certa distensão. Houve ali um pequeno passo do ministro Gilmar Mendes, também retrocedendo e colocando junto ao Senado as suas reivindicações para que essa questão do impeachment dos ministros da Suprema Corte seja tratada no Senado. Não sabemos ainda o que está por trás, mas uma coisa fica clara, é que a própria candidatura do Flávio Bolsonaro, ela já indica que o país começa a endereçar uma saída institucional. Talvez os Estados Unidos estejam fazendo uma leitura já para 2027 e parte dessa negociação seja muito parecida com algo que foi feito com Nicolás Maduro pelo governo Biden, inclusive com a participação do Brasil ali em Barbados. Vocês lembram? Naquele período, o governo Biden também não reconhecia a ditadura de Maduro, porém, eles fizeram um passo a mais, dando a possibilidade de eleições, desde que Maduro fizesse eleições justas, inclusive colocou a contagem pública dos votos, que foi feita em 45% das urnas, e que acabou ensejando a vitória irrefutável. E nós não podemos esquecer que esse processo que aconteceu de Edmundo Gonzalez, ele passou primeiro pelo impedimento de Maria Corina Machado poder concorrer. E mesmo assim, há uma vitória da oposição na Venezuela. Mas aquela negociação que foi feita com Maduro, ele não cumpriu. Bom, alguma negociação foi feita com o governo Lula. Alguma negociação foi feita com Maduro nessa intermediação. Nós teremos que esperar mais alguns dias. Talvez na segunda-feira, quando a gente retorne a esse assunto, nós já tenhamos mais dados. Mas fica claro que algo que você disse é muito verdade. Nós não conhecemos, porque foi colocado sob sigilo, quais foram as contrapartidas brasileiras para que Trump mudasse essa atitude de uma maneira tão abrupta. Volto a insistir, Paulo. Para mim, a situação está muito mais ligada à questão da Venezuela do que realmente à questão de direitos humanos no Brasil, questão política no Brasil. Até porque, no Brasil, a leitura do governo americano é que nós temos tempo. Nós temos aí o recesso, teremos aí o ano que vem, disputa eleitoral, Flávio Bolsonaro repetindo ou sendo o representante, o preposto do presidente Bolsonaro na disputa. Não sabemos ainda o que foi negociado, mas a situação da Venezuela, essa sim, é crítica, e se o Brasil ofereceu algo para Trump, para retirar Maduro, para auxiliar que Maduro deixe o poder de uma forma que seja menos violenta possível, permitindo inclusive uma transição já de retorno de Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado ao território venezuelano, e se isso foi intermediado, cedendo alguma coisa muito importante, pode ser que esteja aí a resposta, Paulo. Vamos descobrir nos próximos dias. Com certeza não foi aquele papo que o Lula disse assim: se o Trump conversar comigo em 3 vezes, eu convenço ele de que não vale a pena ele investir no Bolsonaro. Eu acho que não foi por aí não, viu, Paulo? Também nós achamos. E muito ao contrário, né, do primeiro impacto que muita gente teve, nós acreditamos que foi uma coisa muito boa, muito positiva para o povo brasileiro. É só uma questão agora de esperar, porque se o governo americano, se os americanos estavam reticentes, não queriam de hipótese alguma, não admitiam em hipótese alguma a revogação de uma lei Magnitsky, estavam duros, que o governo brasileiro reclamava o tempo todo. Não quer negociar, porque quando quer negociar coloca alguém que tem interesse, não alguém que não goste do Brasil, se referindo ao secretário de Estado Marco Rubio. Então, de repente, tudo isso sai, pumba, num passe de mágica. É porque realmente alguma coisa muito boa aconteceu, não é? E outra coisa, o governo americano sabe que
O governo brasileiro, o governo que está aí do PT, foi que criou o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um espinho na garganta dos americanos. Por quê? Porque traz para dentro do continente, do hemisfério, a Rússia, a China, o Irã. Obviamente que o governo americano sabe da importância do Brasil nesse caso. E aí vai combater Maduro, vai combater Gustavo Petro, vai combater todos esses caras da América Latina e vai deixar o Brasil assim, ceder o Brasil a todo momento? Se fosse assim, pensa, pelo óbvio, se fosse assim, deveriam todos correr agora no Brasil, Vladimir Putin, a China, Xi Jinping, o Nicolás Maduro. E aí, o que vocês fizeram? Que colocaram medo nos americanos? Que eles voltaram atrás? Digam-nos. E não foi nada disso. Se os caras abrirem a boca, vão ver que tem muita coisa boa aí para o lado de lá e para o povo brasileiro acontecendo. Então vamos esperar, né? Vamos esperar, porque o resultado a gente vai ver aí. E outra coisa, Donald Trump foi eleito, a gente sempre diz isso, para ser presidente dos Estados Unidos, não foi para ser presidente do Brasil. Aliás, o povo brasileiro não contribuiu em nada para a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, a não ser os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, que também são americanos e que votaram no presidente americano. Fora isso, o povo brasileiro não contribuiu para a vitória de Donald Trump. Mas Donald Trump quer eliminar a esquerda e os tentáculos do governo Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Joe Biden. O governo americano, Donald Trump, quer eliminar esses tentáculos. Então, tudo isso nos faz pensar que, sim, houve uma negociação espetacular. E tem mais uma coisinha, né? Os problemas do Brasil devem ser resolvidos pelo povo brasileiro. Como é que ontem uma decisão como essa, Gerson Gomes, do ministro ali, vendo a Constituição, um guardião da Constituição, passar por cima de um artigo, o artigo 55, parágrafo 2º, que diz que cabe exclusivamente à Câmara dos Deputados decidir pela cassação de um parlamentar. Como que se passa por cima disso, alegando que é constitucional? Está ali, qualquer um, mesmo aquele cara que é analfabeto, que começou a aprender a ler, ele consegue entender o que está ali. Não cabe outro tipo de interpretação. Está claro aquilo ali. Então a Câmara agiu dentro da constitucionalidade. O ministro disse que não era constitucional. Então um dos dois lados vai passar uma humilhação gigantesca. A Câmara e o Congresso, aqui nós dizemos o Congresso, se, agindo dentro da Constituição, abaixar a cabeça. Vai ser humilhado. Por outro lado, o ministro também será humilhado se a Câmara bater forte e mostrar para ele que ele não leu o artigo 55, parágrafo 2º. O ministro será humilhado porque esse é o papel dele, conhecer a Constituição de cabo a rabo. Imagine que situação vamos ter agora, da agora para frente. E vem recesso aí. E ele mandou. E o Hugo Mota vai ter que caçar, engolir seco aquilo que fez ontem legalmente dentro do Congresso Nacional. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, mais um pouquinho. Mas é uma humilhação sem preço, né, Gerson? Eu gostei muito da sua provocação quando você fala do papel da sociedade brasileira. Veja que essa decisão do presidente Trump, ela recebeu uma assessoria de leitura da conjuntura brasileira que foi feita por pessoas muito conhecedoras e responsáveis. Veja que eu passei por esse constrangimento já aqui nos Estados Unidos, em Washington, estava dentro do Capitólio quando passei por esse constrangimento, quando um assessor de um congressista me perguntou se o Zanin tinha sido aprovado como ministro da Suprema Corte com a aprovação do Senado. E eu tive que dizer que sim. E ele achou inacreditável. Não que o presidente Lula teve a cara de pau, a disfarçatez de indicar o seu advogado pessoal em casos criminais para a Suprema Corte, não isso, mas por ter passado no Senado Federal. Da mesma forma, quando eles olham o contexto do nosso Congresso e o fato de que ele está, de certa maneira, endossando
essas arbitrariedades, essas atitudes do Supremo Tribunal Federal que avançam sobre prerrogativas do Congresso e cede espaço, dentro da leitura do norte-americano, ele entende o seguinte: bom, se o poder legislativo está cooptado ou de joelhos, se o poder executivo está a quatro mãos impondo um estado de exceção, nós não podemos fazer nada se o próprio povo, a própria sociedade, não reage a isso. E nós estamos em um momento muito interessante quando você coloca este ponto, porque agora a Câmara dos Deputados se encontra novamente com uma decisão arbitrária do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive quer impor que o suplente da deputada que ele gostaria que fosse cassada por ordem judicial e não foi endossada, como diz o artigo que você citou, pela própria Câmara, pelos seus próprios pares no parlamento, ele quer que o suplente da Carla Zambelli assuma. Então você veja que a gente vive esse momento de tensão entre o Poder Legislativo e a Suprema Corte. Temos, obviamente, a quadrilha que voltou ao local do crime, a sociedade brasileira toda percebe isso, seja na questão do INSS, da CPMI, seja na questão dos escândalos que estão aparecendo agora de organizações criminosas ligadas ali, inclusive ao Banco Master, mas não somente ao Banco Master. Nós temos hoje provas incontestes de que o crime organizado avançou sobre as instituições em Brasília, e os analistas americanos olham e dizem o seguinte: bom, isso é uma republiqueta de banana ou essa sociedade de fato vai se organizar para desfazer esse imbróglio? Por quê? Não é nossa responsabilidade. Os nossos interesses hoje devem ser preservados. E os nossos interesses hoje dizem o seguinte: para tirar o Bashar al-Assad na Síria, nós colocamos no poder alguém que era da Al-Qaeda, alguém que era do ISIS há um tempo atrás. Mas por quê? Porque interessava retirar a presença russa da região e retirar o ditador Bashar al-Assad, que era um aliado do Irã. Então, eles cederam. Da mesma forma, nesse momento, do contexto do interesse dos Estados Unidos ali para o imbróglio venezuelano, se ele pode ceder para o terrorista, para o crime organizado brasileiro e sabe o que está por trás da negociação, ele pode ceder agora, mas alguma contrapartida, como você disse, talvez seja até boa para nos dar uma balançada. Quem sabe isso mexe nos nossos brios. Quem sabe não somente agora apareceram alguns jornalistas do mainstream que de repente começam a falar sobre esses casos de corrupção de ministros da Suprema Corte. Você observou, Paulo, que de repente o mainstream jornalístico resolveu ombrear conosco. São co-beligerantes nas acusações que nós fazemos e no alerta que nós fazemos da sociedade desses conflitos de interesses que existem entre esses escritórios de advocacia e os ministros da Suprema Corte. O que será que deu na Globo? O que será que deu no mainstream jornalístico que, de repente, eles começaram a, junto conosco, estar ali denunciando essas ilegalidades? Bom, alguma coisa aconteceu, alguma mudança houve. E eu acho que nós vamos descobrir, talvez, nos próximos dias. Não vai demorar muito para a gente entender. Ô Gerson, já começou a reação, né? Vamos ver até quando isso vai ou o que vai acontecer. Porque Congresso Nacional hoje, nós já dissemos aqui, vamos repetir, são duas pessoas apenas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Com essa reação de ontem, provocada pelo ministro, tanto de senadores quanto deputados, começaram a reagir, né? E cada um de uma maneira diferente. O senador Eduardo Girão, que nós conhecemos muito bem, ele fez um apelo ao presidente Hugo Mota. Vamos ouvir o que ele disse. Senador, qual que é a avaliação do senhor com relação a essa postura adotada pelo ministro Alexandre de Moraes? Mais uma vez, ministro Moraes rasgando a Constituição, e ele é apenas aquele menino que quebra a vidraça. Tem gente por trás, né? Tem um mentor de tudo isso. É um regime que nós vivemos no Brasil. Lula e STF estão alinhados político e ideologicamente. Então é muito importante que o presidente Hugo Mota, se tiver hombridade, que não respeite essa decisão, porque não é palhaçada isso aqui não. O Congresso Nacional, ele tem uma história, né? Só o Senado tem 200 anos.
Então você pegar, por exemplo, teve oitiva de testemunha, na CCJ teve votação, na Câmara dos Deputados foram meses de trabalho, e aí o plenário soberano, né, da Câmara disse não à cassação da Zambelli. E aí o que adianta isso tudo? Se o ministro já queria fazer isso, ele queria apenas que legitimasse o que ele queria. E aí ele vai dar essa canetada em desrespeito ao brasileiro, ao povo de São Paulo, aos quase 1 milhão de votos dessa perseguida clássica política chamada Zambelli. Isso aí não é democracia. Que o presidente Hugo Motta represente, pelo menos uma vez, o povo brasileiro, diga não, devolva essa determinação e não cumpra. Pois é, e daqui a pouquinho nós vamos explicar por que isso não deve acontecer, ou seja, uma reação revoltosa do presidente Hugo Motta. É daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar disso aqui. Nesta sexta-feira, 12 de dezembro, o vereador Carlos Bolsonaro publicou um vídeo bem doloroso em suas redes sociais, mostrando o ex-presidente Jair Bolsonaro dormindo em um sofá com óculos e fones de ouvido enquanto sofria uma sequência de soluços intensos. A gravação, de 33 segundos, foi filmada antes da prisão de Jair Bolsonaro, mas expõe as sequelas persistentes da facada que ele tomou em 2018 por um ex-membro do PSOL, segundo Carlos Bolsonaro. No texto que acompanha o post, o filho descreve o quanto isso dilacera, pois presencia diariamente o agravamento da condição do pai, que precisa de cuidados médicos 24 horas por dia para evitar uma tragédia. Veja o vídeo que ele postou. Carlos alerta para o risco real e imediato à vida de Jair Bolsonaro, preso desde 25 de novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, cumprindo pena de 27 anos em regime fechado, determinada pelo STF. Veja, observe os espasmos provocados pelo soluço. Ele destaca, o Carlos Bolsonaro, episódios mais graves do que o vídeo, como refluxo constante que pode causar broncoaspiração, quando o conteúdo gástrico entra nos pulmões, potencialmente fatal, sob a crescente pressão sofrida paulatinamente nos últimos tempos, sem cuidados médicos contínuos, acompanhamento ininterrupto e ambiente adequado, estamos diante de uma tragédia anunciada, escreveu ele, associando o quadro a obstruções intestinais e crises crônicas como a de 2021, que durou mais de 10 dias. Gerson, são imagens bem duras, né? Para quem não conhecia essa situação do ex-presidente Bolsonaro, tá aí. Né? Mas tem muita gente que vai dizer, bem feito, é isso. Né? Sem razão nenhuma, sem um cunho de humanidade, absolutamente nada. Por quê? Porque são pessoas que se deixam levar pelas narrativas mentirosas. O que você achou, Gerson? É uma indignação de todos nós de vermos dois aspectos para mim que essas imagens ressaltam. Primeiro, e que o presidente Bolsonaro ele está sofrendo uma perseguição raivosa, vingativa do sistema, porque ele não somente foi um outsider, alguém que se colocou contra os interesses dessa estrutura mafiosa que a gente vê instalada no Brasil, não somente isso, mas ele se coloca como uma opção, inclusive uma alternativa, que o brasileiro não tinha experimentado ainda a um projeto social-democrata, a um projeto socialista. O Brasil, desde a Constituição de 88, o processo de redemocratização, só vinha experimentando um aprofundamento de uma proposta social-democrática, socialista, dita de esquerda ou progressista, como alguns. E, de repente, ele, Paulo Guedes e sua equipe mostram ao país, apesar da pandemia, apesar da guerra na Ucrânia, apesar de seca, apesar de tudo que aconteceu durante o governo Bolsonaro, ele mostra que as estatais podem funcionar desde que ninguém roube, ele mostra que não precisa você direcionar bilhões
para o mainstream jornalístico, para que eles se transformem em uma agência estatal, oficial de notícias. Pelo contrário, ele mostra, inclusive, que com uma equipe ministerial extremamente competente e técnica, ele pode fazer uma boa administração no país, entrega as contas, inclusive, com superávit fiscal. Hoje, nós temos a antítese disso, o contraponto disso acontecendo. E por isso ele é perseguido. Mas é mais do que isso. Há uma vingança do crime organizado. Não podemos esquecer que durante o governo Bolsonaro, de fato, o narcotráfico ele foi combatido. E não é por acaso que o Anderson Torres também foi arrolado e também está preso nesse momento. Não é por acaso que o Braga Neto, que foi o interventor no Rio de Janeiro e se colocou contra essa estrutura do crime organizado, conhece muito bem, é alguém que militou na área de inteligência. É por isso que talvez o Ramagem não tenha sido permitido que assumisse a Polícia Federal e hoje está aqui nos Estados Unidos, porque é alguém que conhece os bastidores do crime organizado e sabe que tanto o Silvinei Vasquez na Polícia Rodoviária Federal, quanto o próprio Anderson Torres, Braga Neto e o governo Bolsonaro foram um governo extremamente prejudicial ao narcotráfico, ao crime organizado no Brasil. Então, há uma organização por trás dessa vingança que está sendo feita, que está fazendo uma tortura. Essa que é a verdade. Essas imagens que nós vimos não foram lá da prisão. Essas imagens ainda foram do período que ele estava na prisão domiciliar. Agora imagina como está agora ele na sede da Polícia Federal, em um local fechado, sem os cuidados que ele tinha em casa, e agora numa situação muito pior em que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, pede confirmações de outros laudos, já que a defesa pede que ele vá ao hospital, se submeta a nova cirurgia e possa receber tratamento condigno. E eu faço aí uma observação e até mesmo um apelo aos militares, por que não dizer? O presidente Bolsonaro está sendo tratado com enorme desrespeito. Mas você observa que, com todo esse imbróglio, eu nunca vi o presidente Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, se referir a nenhum dos militares ou às Forças Armadas de maneira depreciativa. É claro, ele deixou as Forças Armadas como capitão, mas nós não podemos esquecer que ele já tinha estabilidade e ele deixa as Forças Armadas porque foi eleito vereador no Rio de Janeiro para assumir um cargo eletivo e de lá foi reeleito sucessivas vezes como deputado federal. Ou seja, ele é um oficial da reserva. Ele não é um oficial que perdeu o seu vínculo com as Forças Armadas. Então, mas trazê-lo para o ambiente de um quartel está trazendo um problema político. É verdade, por isso eu faço o apelo aos militares, aos comandantes de força, ao ministro da Defesa, que conversem entre si e tragam o presidente Bolsonaro para uma situação de dignidade mínima, porque não foi esse tratamento nem mesmo que Lula recebeu, ou que Collor recebeu, ou que Temer recebeu. Nós já tivemos vários presidentes que tiveram que enfrentar a questão da justiça. E o próprio presidente Bolsonaro nunca se colocou contra a Constituição, se dizia obstinadamente submetida às 4 linhas da Constituição. Então, por que agora ele está sendo tratado fora das leis, fora do que diz a lei e que um oficial das Forças Armadas, ainda que na reserva como ele foi para a reserva remunerada, ele recebe do Exército, porque quando ele recebe o cargo eletivo, ele traz esse tempo de serviço e deveria ser considerado, pelo menos, como um capitão, já que como um ex-presidente, Paulo, ele não está sendo considerado, pelo contrário, ele está sendo humilhado, torturado, e há quem diga até que o objetivo é que ele sofra até a morte. Parece que isso está, pelo menos, em curso. Não, e tem gente querendo tirar todos esses direitos adquiridos.